Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 2 de julho de 2025, Apóstolo Reinaldo. Amados irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos para mais uma palavra pastoral nesta quarta-feira. Temos como texto para esta noite uma palavra que foi extraída do livro de Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21, que diz assim: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Essa palavra, amados irmãos, fala a respeito da caminhada do povo de Deus, quando Deus ali escolheu a Moisés para conduzir o povo dele para Canaã, para a terra prometida. E havia uma grande preocupação com eles já naquele tempo, né? Porque por si só, como que eles iam alcançar o caminho, o lugar, e o deserto, né? Um pouco que a gente sabe do deserto é algo que muitas pessoas se perdem porque não tem referência, principalmente aqueles que não conhecem, né? Não têm o conhecimento disso, porque é tudo areia, é tudo igual, né? Então o amado Deus, quando deu a promessa para Moisés, né? Que ia ajudar, que ia estar com ele, ia indicar a ele tudo o que tinha que fazer, e assim ele cumpriu. E como fala no nosso texto, Deus, de dia, uma coluna de nuvem guiava eles, de dia, né? E durante a noite uma coluna de fogo iluminava os caminhos para que eles fossem caminhar. E um ponto que chamou atenção aqui também, amados irmãos, na palavra, é que essa nuvem, o qual aparecia de dia para guiar a eles, para orientar a eles o caminho, a palavra fala que ela poderia durar um dia, uma semana, meses ou até ano. E eles tinham que ficar, quando a nuvem parava, se estacionava, eles tinham que parar também. E isso não era algo muito rápido, demorava. E isso requeria também muita confiança e muita paciência na espera da nuvem se mexer novamente e direcionar a eles para eles poderem caminhar. Para frente dessa palavra pastoral, nós vamos ver que o amado Deus, maravilhosamente, ele sempre se preocupou com a sua criação, com o seu povo, o povo de Deus. Né? Já desde lá, ele sempre teve um caminho, um rumo a seguir, não estavam isolados, não estavam sozinhos. E isso tem também, amados irmãos, como a palavra diz hoje, de que tem também sinais do Novo Testamento para nós, né? Porque tudo isso foi acontecido na época de Moisés, no Velho Testamento, a manifestação de Deus ali na coluna de fogo, na nuvem, né, para guiar, orientar eles. Mas no Novo Testamento nós vamos também ver, por exemplo, que a manifestação de Deus ali, quando Deus, através de uma nuvem, quando Jesus já estava nos finalmente da sua vida, aqui Deus, através de uma nuvem, manifestou, né? Este é meu filho amado em quem eu comprazo. Né? Isso está no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 17. Também no Novo Testamento relata quando foi a vinda do Espírito Santo que pousou sobre os discípulos, também ali fala que veio como uma língua de fogo e pousou sobre, né, os discípulos ali, que foi a descida, né, do Espírito Santo sobre os discípulos, e ali, né, Pentecoste nascia a Igreja de Jesus, e com isso nascia
novamente um caminho, queridos irmãos, diferente daquele tempo, porque talvez hoje, nós fazendo uma reflexão dos tempos antigos, poderia estar pedindo, exigindo de Deus sinais ainda, talvez, de nuvens ou de línguas de fogo, ou outros sinais que é algo tentador para o ser humano, né? A manifestação de algum sinal, e isso é algo perigoso também, né? Porque alguém pode começar a exigir estes sinais, a pedir sinal de Deus e com isso não assumir a sua grandiosa responsabilidade de cada um de nós como ser humano, porque Deus, a palavra de hoje diz que a decisão de nós seguir, de acreditar, de seguir, é nossa, é individual de cada um de nós, né? Hoje, amados irmãos, a manifestação do Santo Espírito são essas colunas de fogo e de nuvem que nos direciona. Hoje, depois da descida do Espírito Santo, o qual é a luz, né, sobre a luz do Evangelho dirigida pelo Espírito Santo, e qual o amado Deus, em seu plano perfeito, na sua obra, instaurou a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, aonde também Jesus continuou mantendo a promessa do seu Pai, de Deus, que nós não iríamos caminhar sozinhos, que nós não iríamos mais vagar, né, porque a peregrinação, a caminhada do deserto, onde Moisés recebeu a incumbência de levá-los, a gente sabe que durou 40 anos, e era para durar 40 dias, né? Então se prolongou muito a circunstância, e não porque Deus quis que fosse assim, porque eram tão somente os 40 dias, mas pelas situações e ocasiões que aconteceram lá, acabaram retardando. Mas o mais importante disso, amados irmãos, é que nós hoje podemos ter a segurança que o Espírito Santo, pelo Evangelho, nos mostra, nos guia, nos orienta o caminho. E algo importante também para cada um de nós, como filhos de Deus, amados irmãos e irmãs, de que o cuidado de que estes sinais que talvez alguém gostaria de receber de Deus, né, um sinal visível, nítido, acaba fazendo com que o verdadeiro sinal vindo do Espírito Santo, que nos guia e nos orienta, nós já não admiramos, né? Porque, amados, a atividade do Santo Espírito continua. Hoje não precisamos mais, Deus não vai mais mandar este sinal, né? Porque o próprio Jesus ali, ele repreendeu a Tomé, né, quando disse: Tomé, bendito aquele que crê sem ver. E isso não mudou, isso se arrasta até hoje. E às vezes alguém em busca destes sinais e milagres e outras situações acaba passando desapercebido dos milagres que hoje nós vivemos com a guia e orientação do Santo Espírito, como eles tinham, né? Aquela alegria de ver quando a nuvem se movia, que eles tinham que seguir, e à noite que apareciam as línguas de fogo para iluminar e guiar a eles, aquilo ardia no coração deles, e eles novamente retomavam a alegria e a segurança de pensar: puxa, nós estamos no caminho, o Senhor está conosco. Então hoje, amados irmãos, nós, nos tempos de hoje, como filhos de Deus, temos que analisar e perceber dentro de cada um de nós, a nossa alma, sobre o caminho que nós estamos, porque ali Deus fala conosco. Ele talvez não dê um sinal como gostaríamos que fosse, mas o amado Deus fala, né? Ele fala conosco no serviço divino. Às vezes nós até buscamos resposta, mas nós não estamos, jamais devemos ir para o serviço divino para buscar a resposta de Deus, mas nós vamos para ouvir a Ele, e Ele, novamente, pela
pela força do Santo Espírito, ajuda a gente a tirar as nossas preocupações, o sentimento, né, a circunstância do dia a dia, e a gente, depois que recebe a palavra, para isso nos preparamos antes, né? Amado Pai, por favor, abençoa o ativado pastor do servo que está no altar, para que eu me fortaleça, né? Que o Espírito Santo possa utilizar a ele e que eu possa sair fortalecido, eu possa voltar a trilhar o caminho, né? Como o povo de Deus de Israel, trilhar o caminho, que nada desse mundo ofusque, né? Que a luz do Evangelho, a indicação do Santo Espírito faça com que eu caminhe seguro, tranquilo, e assim eu possa testemunhar este amor de Deus que desde o passado ali, desde de Moisés, prometeu ao povo de Deus, aos filhos de Deus, que não estaria só, que ia nos guiar e nos orientar. Esse, amados irmãos, a palavra tem como mensagem do serviço divino de hoje, da palavra pastoral, que fala: o Espírito Santo nos guia através dos tempos. Em seu tempo, ele nos traz uma palavra de ajuda, de força e benção. Confiamos, queridos irmãos, tomando como exemplo aquele povo. Confiamos em Deus que nós não vamos ficar sozinhos e não vamos ficar desamparados. O Espírito Santo deixa bem claro que o Espírito Santo nos conduz através dos tempos, né, que hoje vivemos. Uma alegria poder estar com os irmãos, lembranças aos parentes, amigos, aos irmãos, e que todos possam ter uma noite de descanso e paz. Até o próximo encontro, quando Deus permitir. Até sempre.